Ok. Entendi. Então, como eu E o estava... Allan Kardec morreu em 69, mas 1969? Não, 1869, 1800, Tá bom. tá? Ok? Então, a LBV é um centro espírita, tá? Um centro espírita. E eles têm muitos trabalhos sociais, isso é verdade, tá? Mas o que financia todo o trabalho espírita deles grande parte são as ofertas dos contribuintes As e doações. as doações. E muitos crentes, tá? Muitos cristãos estão dando as suas ofertas para Satanás, tá? Ajudando a LBV, tá? Infelizmente. Por isso que a palavra do Senhor fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. E quando a gente fala, Exatamente. e quando a gente fala conhecimento, a gente não fala simplesmente conhecimento bíblico, fala de conhecimento de todas as coisas, tá? Como a palavra do Senhor fala, retém tudo, tá? Aprenda tudo, retém o que é bom, não é isso? Então a gente tem que aprender Exatamente. tudo, a gente tem que conhecer tudo e reter para a gente somente aquilo que é bom. E é exatamente isso, né? A LBV, né, até hoje, por incrível que pareça, até hoje, quem preside a LBV é o Ziro Zaru, tá? Ele já morreu há anos, Aham. mas até hoje, quem preside a LBV é ele. Como assim, gente? Ué, uma pessoa vem, recebe o espírito dele, Pai tá? eterno. Tá? Recebe o espírito dele e a partir disso aí, ele fala, ele preside, ele diz lá, ele não está em pessoa, tá? Ele não está em pessoa, mas está em espírito, ok? Ok. Pois é, você vê como o negócio funciona, tá? Então, essa classe de espiritismo, que é o espiritismo científico, onde a LBV é uma delas, esta classe de espiritismo tem sido conhecida como também, tem outros nomes, tá? Ecletismo, tá? Em qualquer lugar, se você vê isso, né? Você vê lá, ecletismo é a mesma coisa, é espiritismo científico, tá? Esoterismo, tá? Esoterismo também é espiritismo, tá? Vamos lá, ecletismo, sistema filosófico dos que não seguem sistema algum, escolhendo-se de cada uma das partes que lhe parece mais próxima da verdade. Então, eles trabalham o espiritismo, mas não seguem uma doutrina específica, tá? O esoterismo também é espiritismo científico. Doutrina ou atitude de espírito que preconiza que o ensinamento da verdade deve reservar-se a um número restrito de iniciados, escolhidos por uma influência ou valor moral. Então, o esoterismo ela fica restrita a um grupo de pessoas, tá? Ela não fica extremamente aberta, tá? Vamos lá. O teosofismo, talvez você já conheça bastante essa questão do teosofismo. Existem alguns locais, tá, que a gente anda por aí, pelo Rio de Janeiro, aí tem lá Sociedade Teosófica, né? Aí você lê o nome assim, parece legal, né? Parece um nome bonito, mas nada mais é do que espiritismo também. Tá? Quando você desce ali a Salvatore, tá? A Rua Salvatore, ao lado da prefeitura, atrás da Uhum. prefeitura, na realidade, ó, atrás da prefeitura, na Rua Salvatore, tem lá um prédio grandão, tá? Ali é Igreja Messiânica, se não me engano, tá? Sim. É espiritismo, é esse tipo de espiritismo aqui, tá? É esse tipo de espiritismo. Então, nós temos que ficar bem ligados e antenados a isso aí, tá? Então, o teosofismo, um conjunto de doutrinas religioso-filosóficas que tem por objetivo a união do homem com a divindade, mediante a elevação progressiva do espírito até a iluminação. Então, eles entendem que a pessoa vai aprendendo coisas, né, vai acumulando conhecimento e vai crescendo nessa iluminação, tá? E vai, a cada momento, entrando em contatos com níveis espirituais mais avançados. Tá? Isso aqui não tem nada, assim, não tem nada a ver. A forma é bem diferente da Umbanda, essas coisas assim, tá? É um espiritismo mais classe A, vamos dizer assim, tá? Por isso é chamado de espiritismo científico ou autoespiritismo,
tá? Então, nós estudamos aqui espiritismo comum, tá? Falamos sobre o baixo espiritismo e agora falamos sobre espiritismo científico, tá? Então, quem começou esse negócio de teosofismo foi Helena Petrovna, tá? Então, ela é uma mística, né, lá do norte-americana, né, que viveu entre 1831 a 1891, tá? Jorge, Oi, fala. a nível assim, de curiosidade, assim, Chico Xavier, era entre qual nível desse assim, de espiritismo? É o Aquele negócio científico, que ele fala. é o É o científico, científico também? científico, tá? Então, ele trabalha dentro dessa trabalho aí Uma coisa do de espiritismo psicografar. científico. É, tá? Mas é dentro do espiritismo científico, tá? Que ele trabalhava a questão de psicografia, né? Aham. Que era, na realidade, o que é a psicografia? É um espírito, um demônio lá, né? No caso deles é um espírito, ele recebe, ele pega, ele é um médium, né? Que esse espírito vem, toma ele e ele passa a escrever, né? Na realidade, não é ele que está escrevendo, quem está escrevendo é o espírito, tá? Na realidade, todos nós sabemos que é um demônio que está escrevendo aquilo ali, não é uma pessoa, tá? Não é um ser humano, porque muita gente, o que acontece muito nesses meios, tá? De que as pessoas são enganadas, como que acontece? Vamos lá, vamos pegar aí a questão de Chico Xavier, né? Imagina você, né? Imagina a Kelly aí, seu avô, né? Pastor, morreu, tá? Eu sei que ele já estava debilitado mentalmente, mas vamos lá, morreu. Ele faleceu, era uma pessoa legal quando estava são, né? Uma pessoa boa, tal. Ok. Aí você está com tanta saudade dele, está com assim, com o coração tão apertado porque ele morreu, era seu amigo, tal, você gostava muito dele. Você vai numa sessão espírita dessa, tá? Aí chega lá alguém, vamos lá, seu Chico Xavier vai, recebe o espírito do seu avô e começa a escrever alguma coisa de intimidades que ele tinha com você. Começa a chamar pelo nome, vamos dizer que ele chamava você de minha borboletinha, vamos dizer, né? Vamos dizer. Aham. Aí ele vai e escreve, minha borboletinha, não fique triste, né? Porque eu estou num lugar legal, não sei o quê, daqui eu estou orando por você. Vamos lá, ele vai falar alguma coisa. Aí você está tão querendo que isso aconteça que você pega aquilo ali, poxa, foi o meu avô que escreveu. Tá? E está falando coisas aqui íntimas, nossa, coisa que só ele sabia, só eu e ele conversávamos, alguma coisa assim. Só que o pessoal não esquece, tá? Esquece que nós estamos rodeados de demônios, Uhum. tá? Nós estamos rodeados de demônios. Os demônios sabem de tudo isso. Eles sabem na nossa conversa que a gente tem com os nossos avós, com os nossos amigos, com a nossa esposa, com o nosso marido. Tá? E quando a pessoa vai lá, aí ouve ou escreve, né? Ou vê alguém escrevendo coisas íntimas, acha que não, é impossível ser outra pessoa. É impossível ser isso ou ser aquilo outro, porque, poxa, ele falou de coisas íntimas. Sim, tá? E qual o problema? Tá? E o que que tem isso é, aquilo prova que é o seu ente querido? Não prova. Tá? Não prova de forma alguma, ok? Até porque, como a gente falou, Satanás, ele é o pai da mentira, e todos aqueles que estão lá estão também fazendo isso, para que as pessoas fiquem presas a isso, tá? Mas enquanto a gente não tem, nós não temos uma explicação bíblica a respeito dessas coisas, de mostrar à pessoa que isso é impossível, as pessoas estão sendo enganadas, e a gente fica meio que sem poder responder a isso, tá? Mas por isso que nós estamos aqui aprendendo para poder responder essas pessoas, tá? Então, a princípio a gente está dando só uma fala do que é, né? Do que é. Aí daqui a pouco a gente vai mergulhar e dizer exatamente todas as crenças e como a gente vai rebater isso, tá? Como nós vamos mostrar biblicamente que ele está totalmente errado, tá?
Eu vou procurar na internet, tá? Eu vou procurar na internet esse livro que o Allan Kardec escreveu, Evangelho segundo o Espiritismo, para postar aí para vocês, tá? No grupo lá, para que vocês tenham essa literatura, para que vocês possam ler, tá? Para que vocês possam entender o erro que eles levam as pessoas, tá? E até interessante você ler, tá? Até interessante você ler aquilo ali, né? Ler para não se converte em espiritismo não, hein? Pelo amor de Deus, tá? Então, para vocês lerem aquilo ali, e seria legal, bem legal, se você pudesse ler e quando lê, você vai assim, poxa, mas isso aqui, pastor, isso aqui que ele falou, isso aqui, tá? Para que nós possamos refutar isso, tá? Alguma coisa que você tiver dúvida, você consiga refutar, né, de cabeça, olhando assim, tudo bem, né? Show de bola. Mas aquilo que você não entende ou que seja difícil de você refutar, você vem e me pergunta, tá? Que eu vou mostrar a vocês aonde está o erro, aonde está o engano ali, tá bom? Então vamos fazer isso aí que com certeza vai ficar legal, tá? Mas vamos lá, vamos adiante aí. Então o espiritismo kardecista, tá? Kardecista. Então o espiritismo kardecista é a classe de espiritismo comumente praticadas no Brasil, tá? O espiritismo aqui fora essa questão da mística africana, né, que nós temos lá do Candomblé, Umbanda, Quimbanda, Macumba. Então nós temos uma parte é essa, a outra parte é o espiritismo kardecista, tá? E tem como principais entre as suas muitas teses a seguinte. Então, as teses, né? Aquilo que se coloca no espiritismo kardecista é, primeiro, a possibilidade de comunicação com espíritos desencarnados, ou seja, pessoas que já morreram, Morrer. tá? Então, espíritos desencarnados, pessoas que já morreram. A crença da reencarnação, o que significa isso? Eu morro, tá? Eu morro, o meu espírito vai para algum lugar, tá? Vou para alguma coisa. E em determinado momento da história eu nasço de novo aqui na Terra, tá? E esse nascimento ele tem um propósito, é que a cada momento eu vá melhorando, tá? Fique melhor, que eu vou crescendo, tá? Evoluindo até um ponto que eu chegue num estágio onde o meu espírito já é um espírito de luz. Aí eu não volto mais, eu fico lá na esfera espiritual, tá? Mas enquanto isso não acontece, eu vou reencarnando, tá? Reencarnando. E essa crença da reencarnação é bem antiga. Quando nós colocamos, aí a gente vai ver isso aí no Evangelho segundo Allan Kardec, né? Segundo o Espiritismo, de que quando ele fala a respeito de, quando pergunta se o João Batista é Elias, tá? Então eles falam, ele comenta aquilo ali como se fosse a reencarnação, tá? Quando fala, vocês vão ver, vocês vão ver. Então tem a crença de que ninguém pode impedir o homem de sofrer as consequências dos seus atos, ok? Então, de certa forma, isso aí está certo? Ok, está certo. Tá? Então, a crença de que ninguém pode impedir o homem de sofrer as consequências dos seus atos. De certa forma, está certo, mas nós sabemos que em Jesus Cristo nós somos perdoados dos nossos pecados, amém? As consequências, é claro, vêm, tá? Mas nós somos perdoados. Eles não têm essa ótica direitinho, tá? A crença na pluralidade de mundos habitados. Então, para eles existem hoje, né? Os planetas que nós conhecemos, né, na realidade, são locais onde os espíritos habitam, tá? Então, são locais habitados pelos espíritos, ok? Vamos lá. A caridade é virtude única aplicada tanto aos vivos como aos mortos. Então, caridade é fazer bem aos outros, ok? É uma das crenças também do espiritismo. É legal? É, tá? Por isso, de certa forma, existe a LBV, que faz ajuda, né? Ajuda as pessoas, tá? É, embora Deus, embora exista, é um ser impessoal, habitando um mundo longínquo, tá? Então Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, tá? Como nós temos para o espiritismo, ele está muito distante, está muito longe, tá? Ninguém tem acesso a ele, tá? Ninguém tem acesso a ele, ok? O que nós, meros mortais, os espíritos aqui,
o que nós podemos fazer é ter contato com os espíritos guias, tá? Que são espíritos mais elevados, que não descem mais, não reencarnam mais, tá? Que já são espíritos elevados que se transformam em espíritos guias. Mais perto dos homens estão quem? Os espíritos guias, tá? Que levam os homens, conduzem o homem. Jesus, quem foi Jesus para eles? Jesus foi um médium e reformador judeu, nada mais do que isso. Então, para eles, Jesus Cristo foi um médium porreta, tá? Então, para eles, Jesus foi isso, tá? Então, Jesus não é Deus, Jesus não é nada, tá? A não ser um grande médium, tá bom? Então, evidentemente, o diabo é um demagogo muito versátil e maleável, capaz de muitas transformações, tá? Então, nós vemos 3 tipos de espiritismo, não é isso? Nesses 3 tipos, Satanás está trabalhando, tá? Satanás está ali em cada um deles. Ah, eu não gosto disso. Acho que esse negócio de Umbanda é coisa de Satanás. Então eu vou para o espírito científico. Eu vou para o espiritismo científico. É Satanás da mesma forma. Não, não esse negócio de espiritismo, eu não gosto, não. Eu vou lá para o negócio de quiromancia, cartomancia. Eu vou dessa, tá? Eu vou viver a minha vida de astrologia. Eu vou seguir, vou abrir o jornal e todo dia eu vou ver os signos, né? Ver o mundo, o que o universo tem para mim. O que o universo tem para mim. Espiritismo do mesmo jeito, tá? Então é só jeitos diferentes de viver o mundo espiritual, tá bom? Pastor Ah, João, oi, fala. na astrologia, por Ah, que que de repente o camarada, o senhor falou aí, pega o jornal e o signo está lá? Por sim. que geralmente bate com o que ele quer? Verdade. Uhum. Aí eu vou lá, meu signo é Capricórnio. Aí Ah, eu vou lá, Capricórnio hoje vai ter um dia tal, dia tal, dia tal, dia tal. Nunca bate coisa ruim para ele. ah. Cai certinho, que a É, personalidade com signo, cai certinho. sim, sim. Olha só, o que acontece é uma coisa. Ah, as pessoas morrem, morrem. As pessoas vão para algum lugar, vão, tá? O mundo espiritual existe, existe. Mas nós temos que entender uma coisa. Todos nós, como servos de Deus, a única coisa, a única algo que eu tenho a seguir é Jesus, Uhum. ok? Então, essa é toda a questão. Todos nós, quando nós nascemos, nós temos uma característica, né? E é fato que o mês que eu nasci, não somente isso, né? Não somente isso, mas as posições, porque existem situações que a gente às vezes não conhece, porque quando a gente nasce, né? Quando eu nasço, meu corpo, por exemplo, meu corpo, ele é 80% água, tá? Uhum. Meu corpo é 80% água. E você sabe que o mar, ele sobe e desce, não sobe? A maré, Uhum. tá? Por quê? Por causa da posição da Lua, tá? Você tem a Lua cheia, né? Você tem o mar sobe mais, tá? Quando a Lua vai aparecendo, o mar vai ficando mais alto. Quando a Lua está cheia, quando a Lua tá mais Lua nova, onde você quase não tem Lua, né? O mar não fica tão cheio quando está antes, tá? Então o que acontece? Eu, tá? Eu como ser humano, eu sou 80% água. Então entenda que no momento em que eu nasci, tá? No momento que eu nasci, tudo isso influencia na minha vida. Mas Por regido quê? pela... Porque o meu corpo, ele como ele é 80% água, ele vai reagir naquele momento do meu nascimento àquela posição da Lua, né? Astros. Dos astros. Isso vai acontecer, isso é fato. Tá? Isso é Uhum. fato. E aquilo eu não sei se você sabe como que o disco de vinil, né? Os mais Sei, novinhos, eu acho que Kelly já não é tão novinho assim, né? Então já pegou disco de vinil, não já? Que disco que tinha Sei. que Peguei. andava na agulhinha, tá? Então o que Aham. acontece? Aquilo ali, o disco de vinil,
Para você gravar o disco, o que acontece? Você ia falando e a agulha ia rabiscando o disco. Aí depois, o que você fazia? Botava num outro local, onde simplesmente reproduzia, você botava a agulha ali em cima, e ela ia andando em cima daqueles riscos, e os riscos iam reproduzindo aquilo que eu falei anteriormente, tá? Uhum. Então, o que acontece? Quando eu nasço, toda essa movimentação astral, ela desenhou alguma coisa em mim, tá? E esse desenho em mim me faz reagir de determinada forma, tá? Então isso é fato, ok? Só que quem controla a minha vida não são os astros. Quem controla a minha vida é Jesus, Jesus. tá? Então essa é a diferença entre eu saber que a minha personalidade, algumas coisas que eu tenho, elas são oriundas dessas composições químicas e físicas que Uhum. existem no meu corpo, tá? Isso é uma coisa, tá? Mas existe uma outra situação que é a minha característica espiritual, a minha característica mental, tá? Por Caraca. exemplo, o que é personalidade? Tá? Personalidade é dividida em duas situações. Uma delas é o meu temperamento e o meu caráter. Tá? Quando eu junto os dois, eu tenho a minha personalidade. Tá? Então, eu tenho temperamento e caráter. Juntei personalidade. O meu temperamento está relacionado a isso. Tá? O meu temperamento está relacionado a isso. Então, você imagina, olha só, a, o meu disco já está desenhado lá de como eu sou, é o meu temperamento. Em determinado dia do ano, os astros estão alinhados de uma certa forma que vai fazer com que essa linha, o som que saia dali, ele vai sair mais grosso, ele vai sair mais agudo. Tá dando para entender? Isso Aham. Sim. em relação ao meu temperamento. Aí naquele dia eu vou ficar mais iracundo, né? Naquele dia eu vou ficar mais alegre, naquele dia, né? Com relação ao meu temperamento. Mas você Uhum. tem uma outra questão, que é o caráter. Caraca. O temperamento não muda. Tá? Ninguém muda temperamento, ninguém consegue mudar temperamento. Meu temperamento é meu e ninguém toca nele. Tá? Meu temperamento é meu, como o seu é seu. Todos nós temos um temperamento diferente um dos outros. É claro que a gente tem aquelas 4 definições sobre temperamento. Você tem sanguíneo, você tem colérico, você tem melancólico, você tem fleumático, tá? Mas mesmo que você esteja dentro de um desses aí, você está na realidade, você é colérico, ok? Mas tem diferença, nenhum colérico é igual, tá? Tem uma Uhum. característica específica, mas é o que acontece, o caráter. O caráter, o que que é? É o conhecimento que eu tenho, tá? É como eu respondo às coisas, ok? Por exemplo, quando eu tenho um caráter transformado, então, vamos lá, vamos dizer o seguinte: alguém dá um tapa na minha cara, o que eu faço? Vai lá, o que que eu Difícil. faço? Hã? O Mata ele. que que eu faço, Mentira. Marilson? Ela dá um tapa na minha cara, eu faço o quê, Marilson? Tem que dar Rebenta outra. a cara dele também. Hã? Arrebenta a cara do outro. Dá na cara do outro, né? Kelly, o que que você Eu, faz, Kelly? eu dá vontade de fazer isso. Dou na cara do outro também. Dá. Esse E aí, negócio de Dani? dar outra face não é comigo. E aí, o que que vocês fazem? Né? Dá outra face ou dá o outro tapa? O outro,
O da outra face é bem difícil, né? Porque tem que ter o caráter transformado, porque Pois É é. difícil. Então, o que acontece? A mudança do nosso caráter, né? A mudança do nosso caráter faz a gente responder de forma diferente. Por isso que a palavra do Senhor é necessário que a gente fale de metanoia, né? O que é metanoia? É mudança de mente, é mudança de caráter, tá? Então, por exemplo, quando dependendo da situação, a pessoa vai dar um tapa no meu rosto, eu vou dar o outro, dependendo da situação, tá? Eu vou dar o outro lá. E isso é o quê? Isso é mudança de de caráter, mente, de caráter. tá? Mudança de caráter. Então, entenda que o meu temperamento é o mesmo, tá? Então, eu sou, vamos dizer que eu seja uma pessoa colérica, tá? Eu respondo assim instantaneamente, né? Fez na mesma hora eu respondo. Então, pessoa colérica, tá? Só que o meu caráter sem transformação. Pá! Deu um tapa em mim. E o que eu faço? Dou um tapa, Devolve. tá? É papum, ok? Isso é o meu caráter sem transformação. Aí o meu caráter transformado, ó, bateu um lado, eu viro o outro, tá? Então isso é a transformação, é a mudança, tá? O meu temperamento mudou? Não. O que mudou foi o meu caráter. Caráter. E como a personalidade é temperamento e caráter, quando o meu caráter muda, a minha personalidade muda, Uhum. tá? Então, quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem adulterava não adultera mais, e por aí vai, porque a minha mente foi mudada. O meu temperamento é o mesmo, a minha mente é outra, e se eu tenho para a personalidade a junção entre esse e esse, então necessariamente a minha personalidade muda quando o meu caráter também muda, tá? Então, voltando, respondendo a pergunta, né? Então, o horóscopo está ligado nessas questões dos astros. E nós respondemos fisicamente, tá? E fisiologicamente aos astros, nós respondemos, tá? Porque o corpo vai responder dessa forma, tá? Mas não significa que eu tenho que andar segundo aquilo Sim. que eles declaram, tá? Porque o meu caráter é transformado, o meu caráter é mudado, tá bom? Então, para pessoas que não estão nessa vibe, né? Estão nessa vibe, eles vão seguir segundo aquilo que os astros determinam, porque o caráter deles está indo segundo a carne, tá? Mas o nosso caráter está indo segundo ao espírito, que não tem nada a ver com isso. Amém. Deu para entender? Deu para entender? Deu para entender, Deu. Valeu. Ok, tá? Então, show de bola. Então, vamos seguindo. Então, tem mais 10 minutinhos de aula, tá? Vai dar 9 minutinhos. Daqui a pouco caiu, a gente dá tchauzinho. Aí amanhã tem aula de novo, tá bom? Amanhã tem aula Show. de novo. A gente vai continuar aí. Então, essa é a declaração que eles têm, tá? Que Jesus foi um grande médium e por aí vai, tá? Evidentemente, o diabo é um demagogo, como eu falei, capaz de muitas transformações. Aos psicólogos, ele diz: traga-vos uma nova ciência. Aos ocultistas, ele assevera: dou-vos a chave para os últimos segredos da criação. Aos racionalistas, tá? Pessoa muito mental, né? Os teólogos modernistas declaram: não estou aí, nem mesmo existo. Então, assim, faz o espiritismo mudar de roupagem, tá? Como o camaleão muda de cor. E de acordo com o ambiente em que, na essência, continua sempre o mesmo: supersticioso, fraudulento, mau e diabólico. Esse sempre será o trabalho do inimigo. Ele vai levar as pessoas à superstição. Eu não posso deixar o chinelo virado, tá? Eu não posso passar debaixo de escada. Eu não posso deixar o gato preto passar na minha frente. Me ajuda aí. Eu não posso mais o quê? Espelho quebrado.
Não posso quebrar espelho, Passar debaixo da escada. passar debaixo da escada, né? Eu falei. Então, existem várias coisas, né, que a superstição fala que eu não posso, ok? Uhum. Mas isso é só, única e exclusivamente superstição, tá? É óbvio, se você passar debaixo da escada, está muito propenso de alguma coisa cair lá de cima na sua cabeça, tá? Principalmente se tiver alguém pendurado na escada, né? Então, por aí vai. Tem muitas coisas aí que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Tá dando para entender? Tá tranquilo? Tranquilo. Show, show. E aqui nós temos uma foto aí, né, de uma cerimônia voodoo, tá? Essa aqui é uma cerimônia voodoo e que, quando você olha e percebe, ela é parecida bastante com um culto de Umbanda, né, ou de outra religião também de matriz afro. Pastor Jorge, Ah, voodoo não é aquele dos bonequinhos, não, que fica espeto. é isso aí, é dos bonequinhos, tá? Ah, Aquilo é verdade, gente? Tá? O mundo porque espiritual, tem gente, filme, né? o mundo espiritual é verdadeiro, tá? Não entra na onda de achar que aquilo ali é a historinha da carochinha, porque não É que a é. gente vê muito em filme esses É, negócios assim, a gente pensa que não é verdade. mas é verdade, tá? Isso é verdadeiro, ok? Mas uma coisa que nós temos que entender, a maldição sem causa, ela não acha pouso, tá? Então, por exemplo, nada disso contra a nossa vida, ela funciona, tá? Ela pode até tentar nos achar, ela pode até tentar nos achar, ok? Imagina, é como se eu estivesse andando numa rua, tá? Eu estivesse andando numa rua e passasse um carro, tá? Numa poça de lama, tá? Numa poça de lama. Eu estou com o guarda-chuva na mão, o que eu posso fazer é botar para o lado, Um me pouquinho. proteger da água. Mas, às vezes, um respingo ou outro toca em mim, tá? Às vezes, um respinguinho chega em mim, tá? Então, é esse respingo que, às vezes, causa alguma balançada, né? Imagina, você está com a roupa toda branquinha, pinga um pinguinho de lama, sujou a roupa toda, não é? Faz Tá? diferença. Faz muita diferença. Então, Uhum. existem essas situações, tá? Então, isso, claro, que acontece, principalmente porque nós não somos perfeitos. E nós, Uhum. infelizmente, sempre deixamos uma brechinha para o inimigo, tá? A gente sempre deixa uma brechinha para o inimigo, infelizmente. Aí isso é claro que a gente tem que tomar muito cuidado para minimizar, né, diminuir essa quantidade de brechas que nós temos, né, ou pode acontecer na nossa vida, tá bom? Hoje a gente vai dar uma parada por aqui, até porque já está terminando lá o tempo. Na próxima aula nós vamos começar a entrar nas questões sobre as questões espíritas. A gente vai começar a falar sobre reencarnação e vamos ver o que a Bíblia fala a respeito. Tá? E a gente Tá vai ótimo. começar a ter a refutação sobre isso, tá bom? Então, eu queria terminar essa aula aí, agradecendo a vocês por estarem aí ao vivo, né? É muito bom, gente. Vocês não sabem como é bom eu poder estar aqui falando com vocês, tá? Ah, a Vocês não gente sabem também como é bom, agradece muito. tá? Porque É. já estava ficando sozinho aqui, ficando solitário, tá? E conversar com alguém, além de, né, que eu converso com a Andréia também, converso com outras pessoas, mas estar com vocês vocês não imaginam como o coração fica feliz, tá? Dá até Amém. vontade de chorar aqui, tá longe de vocês aí, A tá gente longe da também. igreja, que A gente vocês são agradece muito. a disponibilidade do Senhor. Caramba, Não, a gente tá? Entendo que ama muito o Senhor. esse momento também para mim, tá? Esse momento para mim não tem preço, né, que paga isso, tá? Não tem preço, Verdade. tá? Pastor Jorge, Oi, Edmilson queria bem fazer uma pergunta. pode falar, meu. Pode Pastor falar. Jorge, Você tem assim tem 3 umas minutos. casas que tem umas Hã? casas, tem umas casas que bota assim um tipo de uma pessoa assim olhando
para a rua. Isso quer dizer o quê? Uma boneca. É um tipo de Ra- uma boneca assim, olhando para a rua. Ah, É, tem muito lá na área de Recife, esses lugares, o Pernambuco, nome né? daquilo ali é namoradeira, né? Você tem um nome disso aí, que chama de namoradeira, tá? Mas, em alguns locais, essas bonecas, elas são consagradas a demônios, tá? E são colocadas como pessoas que vigiam a casa, tá? Vigiam a casa. Então, pode ser enfeite, tá? Ela pode ser um enfeite, mas pode também não ser, tá? Então, você pode ter na sua casa, ou alguém pode ter isso na casa. eh, a palavra do Senhor diz o seguinte: fugir da aparência do mal, Sim. tá? A palavra de Deus Sim. fala, fugir da aparência do mal. Se a gente olha, não, mas aquilo ali é uma cultura, é alguma coisa simplesmente é um enfeite só, tá? Pode até ser, tá? Pode até ser. Mas quem tem a cultura e sabe que aquilo não é um enfeite, passa pela rua, olha para sua casa, para a casa de alguém que tenha, ela tem quase a certeza que você é espírita ou que a pessoa que tem é espírita, tá? Você consegue entender isso, tá? Aham. Tá? Então a gente tem E que às tomar vezes também muito parece que é uma pessoa te olhando, né? Você olha para essa mulher com os braços dobrados em uma janela, em uma varanda, né? isso. Parece que tem alguém te olhando mesmo. Eu já me assustei lá em Búzios quando eu vi uma casa. Pensei que fosse uma pessoa. Realmente acontece, tá? E essa escultura, né, chamada namoradeira, ela tem a característica realmente de, quando ela é colocada para o uso do mal, vamos dizer assim, né? Ela é como se um espírito toma conta daquilo ali, daquele objeto, e ele fica tomando conta da sua casa, observando quem está na rua. Tá bom? Entendi. Tá? Tá respondido? Show, Ah, Responde. sim. Tá simples. show. Então, gente, a gente Show. só tem alguns segundos aí de términozinho, então eu queria dar um beijão a vocês, tá? Então amanhã, por volta nesse horário, nós estaremos juntos e a gente vai dar continuidade nessa aula. Então essa aula de hoje foi a aula da semana passada, tá? Tá, É, Então amanhã a gente vai fazer a aula dessa semana, tá bom? tá bom. tá bom. Tá joia, então. Beijão. Deus abençoe a Beijo. todos. Amo Tchau. vocês. Beijo. Tchau. Beijo, tchau. 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 Fica com Deus. Fica com Deus. Amém, amém. Ah.